Agora, para a gente abordar um tema importante, porque neste final de semana, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima, nós teremos o início da vacinação da vacina do Butantan relacionada à dengue. É uma demanda que o país já aguarda e espera há muito tempo, e a gente vai conversar com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti. Como vai, Éder? Seja muito bem-vindo à 98 News. Obrigado, bom dia a todos vocês que estão aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da rádio. Deixa eu primeiro colher a sua avaliação sobre o ponto de vista do governo. Qual é o tamanho deste início de vacinação na avaliação do governo? Ele representa o quanto e, evidentemente, já para projetar expectativas sobre o quanto essa vacinação pode se expandir e ser daqui a pouco algo incluído no calendário nacional de imunização de uma maneira mais ampla para a população, Éder. Perfeito. Bem, é importante entender o que significa a vacina do Butantan, né? Foram mais de 10 anos de desenvolvimento, numa parceria entre o Butantan, houve financiamento do governo do estado de São Paulo, houve financiamento do Ministério da Saúde, BNDES, um trabalho coletivo que durou bastante tempo. O estudo de fase 3 foram 5 anos de acompanhamento dos voluntários, e a gente tem aí diante da gente uma vacina de tecnologia nacional, que é segura e protege contra uma doença que é um problema de saúde pública muito sério no nosso país. E os estudos finalizaram recentemente, e aí o Butantan iniciou o processo de licenciamento junto à Anvisa, né, a nossa agência de vigilância sanitária que autoriza o uso da vacina, uma vez que ela é segura e protege. E aí o Butantan ano passado começou a produção. Eles produziram 1.300.000 doses. Eles só puderam finalizar a embalagem final, que é a etapa final da produção, que é a embalagem secundária, a partir do momento que eles tinham o número do registro, que saiu em dezembro. Então eles tinham 1.300.000 doses prontas e começaram esse processo de finalização agora entre dezembro e agora no mês de janeiro. Então eles entregaram as primeiras 300.000 doses para o Ministério da Saúde. Nós fizemos um contrato com eles. O contrato é de 3.900.000 doses iniciais, obedecendo à capacidade produtiva do próprio Butantan. E com essas 300.000 doses nós iniciamos a estratégia de vacinação no país. É importante lembrar que com essas doses, 300.000 doses é um número pequeno, relativamente pequeno, considerando a população e o tamanho que a doença representa. Então nós decidimos fazer essa vacinação numa ação piloto de vacinação em 3 municípios, municípios de tamanho médio, são municípios entre 100 e 200 mil habitantes, que ficou como Botucatu, em São Paulo, Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. E nós escolhemos esses 3 municípios considerando não só o tamanho, mas também a capacidade operacional dos municípios, e também houve uma certa conveniência na escolha, porque a gente precisava de um parceiro. Porque veja, hoje o que nós temos? Nós temos informação de que a vacina protege o indivíduo, mas a gente sabe que o indivíduo ele deixa de ser suscetível. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um bom efeito rebanho, de inclusive proteger os não vacinados. Só que a gente precisa, os modelos matemáticos mostram que se a gente vacinar metade de uma população, a doença para de circular, porque ela precisa do indivíduo suscetível e do mosquito. E se a gente tira o indivíduo suscetível, se a gente metade dos indivíduos suscetíveis forem transformados em protegidos, a doença para de circular. Então, a gente precisava de um parceiro para fazer essa avaliação nos 3 municípios, que a gente quer também essa resposta. E aí, por isso que foi decisiva a escolha de Botucatu, porque a Unesp de Botucatu tem um bom know-how, eles fizeram isso na vacinação contra a Covid-19, eles vacinaram toda a população com a vacina da AstraZeneca no início de 2021. Aqui em Minas, o René Rachou, da Fiocruz, foi decisivo, tanto é que a escolha foi norteada pelos pesquisadores do René Rachou. E lá no Ceará, quem norteou a escolha foi a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Então a gente precisava desses 3 parceiros para viabilizar. Agora, vai ser importante a resposta que essa ação vai dar, só que a gente não pode perder a esperança, e aí eu quero dirigir a todos os outros mineiros que estão nos ouvindo, porque o que acontece? O Brasil, a gente tem uma certa capacidade produtiva do Butantan que precisa ser ampliada para atender a toda a população. O governo atacou de 2 frentes. Em 2023, teve uma linha de financiamento para modernizar e ampliar a capacidade produtiva do Butantan. Foram 7 bilhões de reais que, inclusive, foi lançado pelo presidente Lula no sentido de estimular a produção nacional de vacinas, e o Butantan foi um dos beneficiados.
Mas a frente principal foi um acordo que nós fizemos com o laboratório chinês, o laboratório WuXi. Tem uma transferência de tecnologia feita do Butantan para este laboratório, onde eles apenas podem produzir para nós. E esse laboratório vai dar escala. Eles vão ter a capacidade de produzir até 60 milhões de doses por ano. Eu vou te interromper neste ponto específico, Claro. para lhe perguntar sobre a capacidade e desejo e viabilidade, evidentemente, de ampliar esse escopo de parcerias para outras. E eu estou usando o exemplo, por exemplo, que temos aqui em Nova Lima o caso da vacina, aliás, não do caso da produção de insulina da Bion, né, que tem também uma participação do governo e, evidentemente, poder contar com a disponibilidade de outros parceiros. Por enquanto, ele ficará circunscrito apenas a esta parceria ou há estudos para que possa haver outras no cenário? Então, o governo federal tem uma política de estímulo ao que a gente chama de projetos de desenvolvimento produtivo, que são as PDPs. Então, sempre que a gente incorpora um medicamento ou uma vacina no SUS, procura-se estabelecer uma parceria entre o setor público e o setor privado, até mesmo internacional, para transferir a tecnologia para o país. Então, em vacinas nós temos várias. Inclusive, eu acho que o exemplo mais exitoso que nós temos é a própria vacina da gripe, né? A vacina da gripe nós comprávamos da Sanofi, houve um projeto como esse e a tecnologia foi toda passada ao longo dos anos para o Butantan. Então, hoje o Butantan produz sozinho a vacina da influenza. Da matéria-prima até o produto acabado é 100% nacional. Então se estabelece muito esse tipo de parceria. Só que agora, para a vacina da dengue, foi ao contrário, completamente ao contrário, porque nós desenvolvemos a tecnologia e nós passamos para um parceiro internacional, porque normalmente é ao contrário. O parceiro internacional tem a tecnologia e passa ela para o país. Nesse caso, nós temos a tecnologia, nós fizemos todas as fases clínicas do desenvolvimento dessa vacina e passamos para esse parceiro internacional. Por quê? Porque nós precisamos de escala rápido. E aí a ideia é, nessa capacidade produtiva de até 60 milhões de doses por ano, a gente tem uma programação para este ano de 30 a 40 milhões de doses já em 2026 para o país. E a ideia é, a vacina do Butantan ela vai ficar direcionada para pessoas de 15 a 59 anos, que ela foi liberada até 59 anos. Infelizmente ainda não podemos vacinar os idosos. E a vacina que nós já temos no programa, que é aquela vacina de dengue de 2 doses, hoje nós estenderemos ela para todos os municípios brasileiros para essa faixa etária, de 10 a 14 anos. Então a gente já fez a distribuição da vacina e hoje ela vai ser liberada hoje, a gente solta a nota técnica hoje para liberar para todo o país. Então eu acho que a grande expectativa da população é quando a gente receber esse grande volume de doses. Até lá, a gente vai ter que contar com a produção local, que ela tem uma certa limitação, mas que permite a gente fazer ações como essa que a gente está fazendo aqui na região. E quais foram os critérios para se definir essa primeira faixa de vacinação entre 15 e 69 anos de idade? Então, a vacina do Butantan ela foi licenciada, ela tem dados de segurança e eficácia que foram avaliados pela Anvisa, que autorizaram o seu uso de 12 a 59 anos. Que o estudo foi feito nessa faixa etária, o estudo de fase 3. Então a Anvisa liberou para esse grupo. Como aqui no Brasil a gente já adotou a vacina do laboratório produtor Takeda para 10 a 14 anos, então no SUS nós fizemos um corte. Então a vacina, para não ter mistura de vacina, porque ainda não está autorizada a fazer essa intercambiabilidade, então a gente vai direcionar a vacina do Butantan de 15 a 59 anos. A gente já aprovou um financiamento para o Butantan, que é o que a gente chama de Plano de Desenvolvimento e Inovação, que são as PDIOs, né? Então, já foi aprovado um financiamento ao Butantan para que ele inicie estudo em idosos, para que no futuro a gente tenha a liberação dessa vacina também para idoso. Quando você tem a campanha de vacinação, você provoca na população uma segurança maior e até uma tranquilidade maior. Isso significa que as campanhas extra-vacina, o cuidado com o trato com o mosquito, a forma de continuar fazendo os sistemas de proteção vão continuar sendo discutidos e comunicados à população para que não se tenha o abandono das preocupações? Então, no SUS, nós encaramos a incorporação de vacinas da dengue como mais uma tecnologia que vem para ajudar. Porém, eu acho que a sua pergunta é muito, muito boa. A gente não pode abrir mão das outras ações
Para eliminar o mosquito vetor, lembra que para a dengue circular na população, ela precisa do humano suscetível e do mosquito vetor. Então, com a vacina, a gente resolve a questão do humano suscetível, mas temos o vetor, então, que é o mosquito. Então, as medidas do poder público para controlar os vetores devem continuar e até ser intensificadas. Inclusive, o próprio governo brasileiro traz novas tecnologias para combater o vetor, como o Wolbachia, por exemplo, que é aquele mosquito que tem aquela bactéria que impede que ele seja vetor da doença. E a população também deve continuar ajudando, porque boa parte dos criadouros estão dentro das propriedades, dentro dos terrenos. Então, eu acho que ainda cabe a orientação de que todo cidadão deve cuidar da sua propriedade, evitar a água parada para eliminar os criadouros e contribuir com a eliminação da dengue. Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, pelo caminho. Estamos ansiosos, evidentemente, pela nota técnica daqui a pouco. Vai todo mundo na nossa redação olhar aqui para o site, mas o anúncio deve ser feito pelo governo ainda hoje, né? A gente já anunciou, inclusive o próprio ministro quando a gente fez o anúncio, quando a gente lançou a vacina do Butantan, fez a assinatura do contrato. E aí hoje é apenas uma formalização. A nota técnica ela serve como se fosse assim, um sinal para os estados e para os municípios que agora pode. Que aí a gente tem a vacina disponível. Sai ainda hoje. Sai ainda hoje. Muito bem. Muito obrigado pela participação aqui na 98 News. Volte em outras oportunidades. Obrigado pelo convite. Um grande abraço.